Bill aí, os irmãos estão se tomando aí, honrando-nos, né, através da adoração, através do louvor. Muito obrigado, viu, pastor Bill, uma bênção na nossa vida. Nos conhecemos há alguns anos. Eu digo que ele é um filho que a gente ama muito, dá trabalho de vez em quando, mas ama muito. E agradecer ao pastor Fernando, né? Fernando Trovão. Pastor Fernando Trovão, uma grande bênção. Uma bênção. Mas o Fernando, desde quando ele era doido, né? Mas, não. Pastor Fernando é uma grande bênção, um amigo que Deus tem nos dado. E se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje. Porque ele me trouxe de carro, né? Deus, pastor Fernando, e a gente assim agradece realmente, né? Hoje eu estou assim, em algumas limitações para essa questão de locomoção, mas eu creio que é momentâneo, né? Deus está nesse negócio. E a gente louva a Deus pela vida deles. E agradecer a todos vocês que estão aqui. Na verdade, assim, o Senhor nos incumbiu de estar somando com vocês aqui, mas eu creio que, na verdade, qualquer um poderia estar ministrando aqui com a mesma autoridade, porque por isso que Deus nos preparou e Deus nos separou. Nós ontem conversávamos com alguns pastores que estariam conosco, que viriam inclusive conosco, e a partir das 10 horas da noite eu comecei a receber telefonemas. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente entende que isso é batalha, né? Tem até um outro grupo de pastores que me deu certeza que estaria até mandando para o Petinho de manhã. Não sei o que aconteceu, não apareceu também de outra cidade vizinha de Cruz. E a gente entende que é batalha espiritual mesmo, né? Tentando impedir de que essas pessoas venham receber, quem sabe, um entendimento maior daquilo que Deus tem para a vida delas. Eu queria dizer para você que se você depois adquirir um DVD ali, você não estará simplesmente nos honrando ministerialmente, você está consequentemente investindo no ministério de outras pessoas também. Então, você pode comprar o DVD e tirar cópias quando você quiser e dar para quem você quiser, porque o propósito é realmente expandir, difundir a palavra e deixar pessoas sendo abençoadas. Sabe, Marcos, nesses últimos dias eu tenho entendido algumas coisas e uma das coisas que eu pedi para Deus é que quando nós estamos num ambiente profético, que nós entendamos o que realmente está acontecendo naquela hora e aquilo que Deus está querendo gerar em nós. E assim, quando eu estava ali, me veio assim, um forte sentimento mosaico, aquela ideia de estar num monte isolado, com grande responsabilidade de um povo, mas sentindo-se só. E veio isso no coração. E Deus falou isso para mim. Pessoas que estão aqui e que, por mais que elas façam, por mais que elas exerçam, por mais que elas estejam ativas, ainda há um sentimento de que parece que, puxa vida, está faltando alguma coisa, onde é que está pegando? Eu preciso realmente fazer alguma coisa mais. Aonde é que está se ausentando aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem construído no meu coração? E a gente percebe que essas pessoas elas não estão ausentes daquilo que Deus tem, mas na verdade elas estão presentes naquilo que elas querem ter. E por estarem presentes naquilo que elas querem ter, elas ficam ausentes daquilo que Deus tem para elas. Entendeu? Porque a sua razão está sendo mais rápida do que de fato o Espírito quer revelar ao seu coração. E essa é a diferença de pessoas que não estão conseguindo compreender os projetos de Deus. Você não consegue encontrar o caminho ou a entrada assim, na porta celeste, talvez por 45 centímetros de distância da tua cabeça ao seu coração. Você fica perdido porque você fica limitado. Mas se eu fizer assim, vai acontecer isso? Não vai acontecer isso. A sua receita não é como uma receita de bolo. Você não está agora na posição ou na condição de ser o maioral sobre. Pelo contrário, se você quer ser alguma coisa, você tem que ser ninguém. A tua condição é de ser servo. E a condição de ser servo é de estar debaixo de tudo e servindo a todos. E a consequência disso é que todos te servirão posteriormente. Então você não está só. Simplesmente sirva. Simplesmente distribua. Simplesmente dê conceito daquilo que Deus tem colocado no teu coração. Sabe, ontem eu ministrava no intensivo, ali no Itajaí, na igreja do meu amigo pastor Leandro, e eu falava para líderes, e eu disse para eles: olha, há uma liderança dentro de você, só que existe uma condição. A liderança é uma dádiva, é diferente, porque você tem líderes também aqui fora. Você tem líder de empresas grandes que o camarada não
Por quê? Não na teologia da prosperidade, mas os empresários e os homens e mulheres mais bem-sucedidos tinham que estar dentro da igreja. Isso quer dizer que o dinheiro, o recurso, está indo na mão das pessoas erradas, porque elas usaram a dádiva que era de Deus para aplicar as coisas consequenciais do mundo para a vida secular. E quem jaz do mundo é o maligno, então eles servem indiretamente ou diretamente. E isto é uma batalha espiritual que é ofuscada por uma blindagem aonde eu e você não conseguimos conquistar a cidade. E qual é o objetivo nosso? Não nos sentimos assim como eu disse agora, esse sentimento mosaico. Está no monte, só ele Deus, lugar de silêncio, trovões e relâmpagos. Você sabe que Deus falou, você vai para as nações, você vai ganhar plano, doutorando, você tem promessas de prosperidade até mesmo no teu campo material, você tem direcionamento, você sente isso no seu espírito, mas você chega uma hora que você não tem dinheiro nem para comprar um picolé na esquina. Você furou o pneu do teu carro, você fala, Jesus, fica numa semana que aquele pneu furado ali, o carro não tem dinheiro para consertar. Na verdade não anda porque não tem dinheiro para gasolina também. Então você começa a perceber que algumas coisas estão fora de contexto e você tem promessas. Você tem direcionamentos, é claro que eu estou indo ao extremo, mas eu estou falando para você a respeito de coisas que Deus me foi me falando quando eu estava ali, não está aqui. Está naquilo que Deus está te posicionando. Sabe, Deus me levantou e eu estou percebendo a cada dia mais nessa região. Eu saí do Mato Grosso do Sul e vim para cá, para Santa Catarina, por um motivo único. Eu sou motivador para conquistas de cidades, eu sou mesmo. Eu acredito demais na unidade. Por mais que nós tenhamos divergências de pensamentos, por mais que as nossas teologias, as nossas apologias sejam assim, posicionais e muitas vezes estranguladoras de outros ministérios, porque assim, alguns ministérios não querem andar com outros, porque eles se sentem mais poderosos. Aqui deu certo. Se deu certo, este é o modelo que Deus tem. E se Deus deu isso para nós, é porque nós temos que andar assim. Quem quiser andar conosco, tem que andar conforme a nossa visão. E não é a sua visão, a visão é de Deus. E quando nós começamos a perceber algumas coisas nesse sentido, nós começamos a mostrar a alguns que não é assim. O pastor que tem seus 10 membros naquela igreja, que na verdade é no puxadão da casa dele, na varanda do vizinho, pensando que ele não tinha lugar para congregar. Ele é tão pastor quanto aquele que tem um templo construído e quem sabe já tem até alguns, tudo de mármore. Não há diferença se ele tem 1.500 membros e o outro tem 10. O chamado ainda continua sendo o mesmo. E você ainda depende daquela peça, porque cada um é uma ferramenta no reino de Deus. Por isso eu tenho pregado muito a questão de Joel. Chore nos ministros, profetas, entre o pórtico e o altar. Isso quer dizer que nós temos que estar no meio do povo, não é dentro, é em cima nem lá fora, é no meio, na presença de Deus. E mostrando igualdade, respeito e honradez para cada unção específica em cada ministério. E se nós entendemos isso, queridos, nós vamos perceber que nós não estamos sós. Ainda tem 7 mil que não se dobraram. Querido, você vai perceber que se é corpo que te alimenta, na verdade, ele é um garçom de bico, só isso. Por isso que ele é pretinho, daquele jeito bonitinho. É só isso, ele já vem pronto, arrumadinho, fardado, só para te servir. E muitas vezes, eu e você achamos que aquilo que estamos recebendo é muito pouco mediante ao ministério fulano de tal. Por que aquele? Aí ele começou muito mais tarde do que eu, já está lá na frente. Você fala, cara, esse aqui era meu filho na fé. Eu vou estar recebendo agora no próximo café, os pastores que vai estar acontecendo lá, o apóstolo Ezequiel faz, um amigo de ministério, que é meu filho da igreja. O camarada hoje é bispo, tem 3 igrejas, 4 igrejas boas, abençoadas, em nome de Deus, próspero, empresário. O camarada estava lá, ele descobria, aí Deus falou, ele é. E eu vim cá, voltei na outra, e o camarada é. E aí, é o título dele, bispo, porque ele trabalha com visão episcopal, vai mostrar que ele é maior do que aquilo que Deus tem me dado. E o fato de eu não estar hoje à frente de um ministério, de uma igreja, eu me torno menor do que outros pastores, ou você porque está reiniciando de novo o seu ministério, ou então porque você é de bastidores, ou então está simplesmente na parte de cobertura, de auxílio, não é ninguém. Não, esse sentimento de isolamento, de solidão, meu querido, eu quero dizer para você que é coisa de homens. A sociedade, ela implanta aquilo que se vê, aquilo que se enxerga. Você é o carro que você tem, a roupa que você veste, o apartamento que você mora e o dinheiro que você tem. E isso é mentira. Isso é mentira. Você é o especial de Deus, você é a primícia, você é melhor
A gente começa a sofrer angústias, dores, porque felizmente nós não podemos comprar um carrinho melhor. Nós estamos ainda andando com o nosso Fusca. Nada contra Fusca, eu já tive uns quantos. Coitado daquele que recebeu como oferta. Mas, glória a Deus pelo Fusca. Mas o Fusca é muito profético. Você anda com um alicate ali dentro, um pedaço de arame, está resolvido. Você não gasta quase nada com oficina. Você vê a emenda, meu irmão, é verdade. É verdade, tudo que eu dá, já sei que é agulha, só limpa, coloca, senão você não aprende. E é gostoso que o pastor chega cheirando na gasolina, está valendo dinheiro na igreja. Tem um cheiro de gasolina tremendo, né? Hoje um pouco mais irritado, mas ele chega cheirando uma coisa que tem muito valor. Vamos óbvio. Queridos, não importa. Não é disso que nós estamos falando daquilo que você é em Deus. Amém. Daquilo que de fato você é em Deus. Abra sua Bíblia em Coríntios comigo. Capítulo número 12, um texto muito conhecido. Eu só quero comentar algumas coisas para entrar realmente naquilo que eu quero falar. Mas antes de você abrir, sabe, quando José vinha visitar os seus irmãos falaram: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. As manifestações de Deus são assim: alguém sempre vai olhar em você e falar: lá vem isso, aquilo. Alguém vai pichar você, mas na verdade ele está falando a verdade. Eu me lembro que quando eu me converti, a minha família me chamava de pastorzinho, porque eu fiquei tão apaixonado por Jesus. Eu tanto que ia falar direito, eu fui ser pastor. Na verdade eu já era, eu só não sabia. E alguns já não sabiam, porque a minha família não era evangélica ou cristã protestante. E a gente começa a perceber que a gente fala: daqui a pouco vão dizer para você que você é metido. E às vezes você é mesmo, você vai lá em casa, vai para cima dele e faz. Não é porque é metido necessariamente na maneira em que você vai fugir ou sair da presença de Deus, mas é porque você de fato é ousado. E a palavra foi trocada por metido. Mas você está ali, você está entrando, você está invadindo, e as pessoas não te interpretam muito bem. Aí você de repente se veste bem e gosta de andar bem arrumado, a pessoa vai falar para você que você gosta de se aparecer, mas na verdade não, você gosta de andar bem alinhado para mostrar que você é um servo de Deus, uma pessoa honrada, uma pessoa que realmente se agrada de quem é e está feliz consigo mesmo. Então depende da interpretação, a dúvida da interpretação disso. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 8 em diante. Deixa aí. E aí as pessoas vão te chamar como sonhador, como José. Amados, ele viu todo mundo se dobrando diante dele mesmo. Ele viu, só que ninguém entendeu. Fala comigo assim, erga a sua mão. Só eu consigo ver aquilo que Deus me mostra. Preste atenção numa coisa: você pode mostrar isso para as pessoas à medida em que você acreditar naquilo que Deus te mostrou, que de fato é de Deus. Aleluia. Só que no tempo certo isso vai acontecer para gerar edificação e bênção, não para gerar vingança. O evangelho da vingança, né? Agora quem me viu na prova não me ajudou. Não, larga a mão disso, meu irmão. Para com isso. Agora eu quero mostrar o que Deus fez em mim. E eu quero te levar para você não errar que nem eu errei. Eu quero entrar naquilo que de fato Deus fez. E eu quero que você também entre. Eu não estou vivendo o evangelho da vingança, pelo contrário, estou vivendo o evangelho do amor, da graça. Aonde eu tenho, e o que eu tenho, eu entendo que não é meu, é recurso de Deus. E tudo que Deus me dá é para poder diluir e distribuir para a obra, para o reino e para abençoar vidas e pessoas. Amados, quando nós começarmos a entender essas coisas, nós vamos começar a entrar numa dimensão muito mais ampla daquilo que Deus tem, uma dimensão muito mais profunda daquilo que Deus quer fazer. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 nos diz assim em diante: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro no mesmo Espírito fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ele é quem distribui como lhe convém. É Deus quem distribui. Aqui não tem maior ou menor, são os dons sendo derramados, e quando você aceitou a Jesus, você já os recebeu para serviço do reino, para a edificação dos outros. Poderíamos trabalhar no estudo a respeito de dons, indo para Romanos, indo para Gálatas, mas o propósito é esse. Eu só quero trabalhar aqui com a ideia de Coríntios. Eu gosto muito de falar da igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios
ver seu sangue, daqui a pouco, já estava tomando todas. E terminava em coisas erradas, aonde o marido, que casou-se pela segunda vez, na verdade o viúvo, casou-se com uma jovem, e ele já tinha filho, o filho já adulto moço olhou para a esposa do pai e absorve, tem relações sexuais com a esposa do pai. É o que diz Coríntios. Pecados acontecendo dentro da igreja, aonde muitos pecados estavam ali condenativos, ao ponto de que o direcionamento de separar homens e mulheres não era uma questão dogmática nem doutrinária, era uma situação regional e um momento de costumes daquela cidade, porque muitas prostitutas haviam se convertido, e esse era o motivo deles separarem um do outro, para que pudessem então discipulá-los. Não vou entrar em pormenores porque não convém, não é esse o objetivo. Eu quero entrar agora no teu entendimento de que essa igreja que vivia um emaranhado de coisas erradas, vivia um emaranhado de glória de Deus. Só que nós temos que entender isso, que a glória de Deus ela não se aparta em favor de corações sinceros, e o coração deles era verdadeiro. Por isso que Deus estava operosamente fazendo. E na terceira epístola nós encontramos ali Paulo trabalhando na vida deles, que na verdade está com a segunda epístola, porque a segunda necessariamente se perdeu, e ele começa a falar assim: olha, eu vou te contar um pouquinho, talvez você não saiba o que de fato eu sou e o que o Senhor tem feito na minha vida, mas o que eu quero te ensinar é que Ele é quem concede todas as coisas. Por isso você vai encontrar no capítulo 4 de Efésios, e conciliado a ideia de Coríntios, a mesma ideia a respeito dos ministérios. Ele vai falar assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Eu quero dizer para você que quando você se converte, pastor, quando você aceitou Jesus, líder, você recebeu um dom. Consequentemente, você criou uma envergadura ministerial. Ou você tem tendência para o lado apostólico, ou evangelístico, ou de ensino como mestre, ou como pastor, ou como profeta. Talvez você não seja aquele intitulado ou profeta, ou evangelista, ou apóstolo, porque na verdade nós temos confundido e colocado esses títulos como hierarquia dentro da igreja, e está errado isso. O apóstolo, ele não é o maior. O apóstolo, pelo contrário, a palavra original está vinculada a diáconos, que é servir. É o que mais trabalha, é o que mais serve, é o que vai atender ao povo, é o que sai para poder servir. Não é porque ele é o cara. Hoje é tido, quando ele vai ser ungido apóstolo? Mas o cara é um evangelista. Ele não precisa ser ungido apóstolo, ele já é evangelista. Você está entendendo? Então nós colocamos isso como hierarquia dentro da igreja. Tudo bem, eu acho que tem que ter hierarquia mesmo e trabalhar dessa visão. Deus vai honrar e vai abençoar, e abençoe esses ministérios que estão trabalhando assim. Mas eu estou dizendo que as pessoas estão trocando aquilo que é um chamado por uma função, e isso está errado. Aquilo que Deus te caracterizou para ser, e está te confundindo. Eu tenho um amigo que é profeta e ungido ele é apóstolo. Ele falou: cara, eu não sou apóstolo coisa nenhuma, é porque eu tive que estar na liderança, eu sou apóstolo, nem participo dessas reuniões desses caras, não querem saber. O profeta é assim, ele vai de frente com tudo. Eu nem concordo com esse negócio, não é de um jeito, você tinha que ser, porque senão está errado, está errado. Isso não vai acrescentar em nada. Nós temos que entender que nós temos uma posição dentro do corpo, portanto você não está só, e você vai cumprir a parte que deve ser cumprida por você. Um pé, o outro joelho, o outro o pescoço, o outro braço, mas cada um dentro do corpo, porque é o Senhor quem distribui. E agora eu vou dizer uma coisa para você, uma coisa que você tem que entender dentro das funções ministeriais. Deus derrama da unção e dá específicos dons. Depois Deus derrama da unção e direciona os ministérios, porque toda a igreja tem que ter os 5 ministérios funcionando dentro dela, porque senão tem uma coisa errada. Só que a placa denominacional, a placa, ela tem uma característica no ministério. Você vai encontrar em igrejas apostólicas, e tem igrejas que tem outras apostólicas, igrejas com visão missionária e evangelísticas, porque elas são missionárias nesta área. Deus colocou esse ministério, tem essa visão. Você vai ter igrejas voltadas, porque os dons são diversos, né? A área do socorro, assistência social, porque esse é o perfil. A área do amor, simplesmente para honrar as pessoas, curando as feridas delas, porque são também distribuídas como o Senhor quer. Eu vou te dar alguns exemplos claros, independente do que eles pregam ou não pregam. Por exemplo, você pode confirmar comigo. A Universal do Rio
Anuncie, evangelize. E você vê que cada placa tem uma unção específica dentro do grupo de ministérios também. Por isso que o Senhor distribui. Então essa é uma boa justificativa para você dizer para pessoas por que existem tantos ministérios. Porque o Senhor também está fundamentando na placa aquilo que foi fundamentado dentro do corpo, para que nós possamos entender uma visão daquilo que Deus tem. Então você não está só. Se você está achando que o teu ministério de doutor da alegria, de hospital, é só você que faz palhaçada para doente sorrir, fica sossegado, meu irmão, tem mais 7 mil. Se você acha que é só você que faz o vento soprar nas escolas, fica sossegado, meu irmão, tem mais 7 mil. Se você acha que é só você que sai por itinerante, fica sossegado, tem mais 7 mil. Você não está só. Se você acha que na tua igreja o problema financeiro, a dificuldade que você está vivendo, aqui também não tem empresário, o bairro é muito humilde, meu querido, o segredo está na tua igreja. O empresário é aquele camarada que vem de ziquinha na igreja, e tique, acredite nele, olhe por ele, e você vai se surpreender daqui a 5, 10 anos para ver se não puder ser o maior investidor. Amados, eu tenho visto e vivido isso. Eu absorvi um menino da igreja que dormia no colchão do fundo da igreja. Um dia Deus deu uma palavra, ele não tinha família, não tinha ninguém, ele recebeu uma herança, não tinha nem família. Foi verificar, há anos atrás a mãe entra na justiça e deu a herança. O menino me deu um romance. Amados, nós não temos ideia do que Deus pode fazer. Nós não temos ideia do que o Senhor pode fazer. Nós não entendemos a dimensão das coisas, mas quando nós compreendemos a respeito de dons, ministérios, e entendemos que nós não estamos sós, amados, nós começamos a entrar naquilo que de fato é a vontade de Deus. São ministros de Cristo. Falo de mim mesmo, eu ainda muito mais, em trabalho, muito mais em prisões, em ações, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes uma noite, e um dia eu passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, você não está só, meu irmão. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rio, perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há algo que me sobre mim diariamente me preocupa, como todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tem que gloriar, o meu ele diz a respeito à minha fraqueza. Eu não sou nada, é isso que está dizendo. O Deus, o Pai do Senhor Jesus, é eternamente bendito, sabe que não minto. E ainda mais o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram uma janela de muralha abaixo, e assim me livrei de suas mãos. Eu estou dizendo para você que Paulo é um grande exemplo para mostrar o que você está passando não é nada. O que você vive não é nada. Mas nós falamos, Senhor, eu quero a unção de Pedro. Eu quero a unção de Paulo. Quer ver, meu irmão? Imagina você no 18º andar que nem o nome lá no balneário, tem que ser descido um cesto. Porque o que media a muralha de um lugar desse era exatamente esses 37 metros. Você não tem ideia do que é isso, um cesto, elevador panorâmico. Para fugir. Será que esse pastor seria um pastor adequado para você? Teu pastor não sai da prisão. O teu pastor é um escândalo. Vou dizer para você, ele nem casado é, porque está trabalhando para cá, nem tem família. Teu pastor, ele estava passando privação. Sabe o que tem que fazer? Fazer umas tendas, fazer barraquinha para vender, porque estava passando fome no ministério. Será que esse era o exemplo para ser teu pastor? E aí então, ele canta na prisão. Disseram que até terremoto quando ele canta, mas ele canta quando está preso. Será que serviria para ser teu pastor? Até que ponto você consegue entender aonde você está? Será que o que você está vivendo realmente é uma vergonha na sua história? É um episódio de tristeza, de abatimento, de derrota? Eu quero dizer para você aqui. Quero dizer para você que Deus está te posicionando, está te colocando no lugar adequado que Ele tem para você. Você realmente é o melhor dele. Você é aquilo que Ele preparou para ser.
A grande verdade é que ninguém mais do que você tem que acreditar naquilo que Deus te deu. Se você tem uma promessa sobre a sua vida, as pessoas podem até dizer o contrário. Você tem que ter convicção. Você tem que ter certeza. Essa semana eu tirei um tempo com o Senhor na cabana para orar, um monte de oração. E eu fiz algumas reivindicações. Eu lembrei de Ezequias, aquele episódio que ele vira para a parede e chora e fala assim: por que eu vou morrer? Fiz tudo direitinho, sou um servo. Eu tirei os altares altos, os altares baixos, tirei tudo. Fiz tudo certinho, agora o Senhor está dizendo que eu vou morrer. Como é que é isso? Eu sou teu servo. E diz a palavra que antes de chegar na saída da cidade, Deus mandou ele voltar. Deus muda de opinião. Porque ele reivindicou com a autoridade que lhe foi dada, com a sua própria vida. Meu irmão, quando você estiver vivendo aquilo que é vontade de Deus, Deus não vai te desonrar. Deus vai acrescer a bênção. Aumenta mais 15 anos para ele. Deus vai acrescer a vontade, os desejos do teu coração. Engraçado que é uma soma diferente isso, né? A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Mas a mesma palavra diz que se você realmente agrada o Senhor e satisfaz, Ele vai atender as demandas do seu coração, vai satisfazer os desejos do seu coração. Se você realmente está buscando a presença, se você está andando de acordo com os seus oráculos, de acordo com a sua palavra, meu irmão, aleluia. Então quem você é diante de Deus? Até que ponto você pode reivindicar em nome de Jesus? É claro que Ele quer ter o acesso, mas diante de uma vida verdadeira, sabe assim, eu vou falar para vocês, eu orei desse jeito: Senhor, eu conheço os meus olhos, eu sei onde eu tenho olhado, eu sei que eu tenho procurado santidade. Senhor, eu conheço os meus lábios, eu sei o que eu tenho falado, eu tenho procurado santidade. Eu conheço o meu ouvido, eu sei o que eu quero escutar e onde eu tenho escutado. Eu quero santidade. Minhas mãos onde estão. Eu conheço as janelas da minha alma, Senhor. Eu falo isso, Senhor. Então, Senhor, eu quero reivindicar nisso. Irmãos, no dia seguinte começou as respostas. Foi muito intenso. Muito intenso. De uma maneira que eu falei: meu Deus, como é que é isso? Que coisa linda. Deus continua fazendo milagres. Deus continua trazendo o teu entendimento e respostas que você realmente precisa. Ele não tem te desprezar. Sabe quando todos dizem não, quando todo mundo te abandona? Sabe quando você faz aquela oração que não atravessa o teto? Pega isso aí que eu tenho escrito, meu irmão. O Espírito Santo falou para mim: não é que você está em pecado ou que o mundo se esqueceu e o Senhor esqueceu de você. É que Ele resolveu sentar com você naquela sala e você não está vendo, você está olhando para o céu. Ele está ali com você, cara. Ele quer mudar, Ele quer mudar. Ele quer mudar. Ele quer mudar. E você está procurando, Ele está aqui, ó. Você vai fazer. Eu quero ministrar. Nós começamos a entender essas coisas em Deus. Nós começamos a entrar no tempo de cura do Senhor na nossa vida. Nós começamos a receber de fato aquilo que é o melhor de Deus. Aquilo que é o melhor de Deus. Aquilo que é o melhor de Deus. E Deus começa a trazer para nós não simplesmente posicionamentos, mas aí nós vamos começar de fato a querer ser como Paulo e viveremos como Paulo. Não vamos transformar a unção que Deus nos dá em uma doutrina. O nosso lenço não vai ser servido agora para vender, porque todo lenço vai curar. Não. De jeito nenhum. Muito menos nosso boné, o chapéu, quem sabe, do chinelo. Nada disso vai precisar. Isso vai acontecer com um episódio, porque naquele momento se fez necessário. Paulo enxugava-se com o sudário, com o seu lenço, e trabalhava, e não tinha tempo de ir. Como não tinha tempo de ir, rapaz, pega esse mistério. Deus só veio dizer o seguinte: quando o camarada está alinhado em mim, quando ele está em santidade, até a minha água dele é santa, até o suor dele é santo, até isso faz a diferença. Quando chegar depois aquela receita de bolo, depois eu tenho que fazer 30 dias de jejum, e aí tudo isso faz parte. É muito bom, e tem que fazer mesmo. Eu faço isso, busco, mas queridos, não é isso que vai te distinguir diante de Deus. O que te distingue diante de Deus ainda continua sendo a tua vida de oração. Sabe, eu gosto muito daquela fala: como que se ganha seus parentes? Pregando a
abundantemente, batendo de frente contra a cerveja que ele bebe, a cachaça. Não, o seu próprio testemunho. Aleluia. O teu silêncio fala muito mais alto. Meus irmãos, Deus quer fazer coisas tremendas através de nós, até mesmo com as nossas ovelhas, até mesmo com as pessoas que nos servem, com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós respeitamos, com as pessoas que nós achamos que tem muito mais. E quando você vai ver que a pessoa está precisando tanto do teu amor, do teu afago, do teu carinho. Sabe essa história de que pastor e líder, ele tem que apaziguar a todos, mas ele é sozinho, não tem ninguém para ele? Isso é mentira. Isso é mentira. Se o teu coração estiver de fato em Deus, você vai encontrar alguém, porque a Bíblia nos diz que nós temos que confessar uns aos outros. Alguém que poderá ser seu amigo além do Senhor Jesus, que poderá ministrar sobre a sua vida. Pode ser até mesmo a sua esposa ou esposo, mas que o Senhor vai levantar alguém tão importante e vai preencher esse vazio. O Senhor vai levantar. Ninguém deve andar só. Ninguém anda sozinho, irmãos. Ninguém anda sozinho. Você não pode procriar ou trazer vida para nada sozinho. Não existe isso. Isso é fora de ordem natural. Isso é fora de ordem espiritual. A vontade do Senhor é que você esteja com alguém. Sabe, esses últimos dias tem acontecido algumas coisas muito interessantes para mim com o ministério. Tem mesmo. Eu vim para abrir igreja no Balneário, ganhei vidas para Jesus, mas não consegui consolidar o trabalho. Aí Deus me posicionou para que eu me alinhasse, depois de um ano com o apóstolo Zermino, que era amigo meu já de anos. E aí, depois de muitas palavras, nós ficamos debaixo da cobertura e somos Mevan hoje. Mas no Mevan, lá dentro do Mevan, eu não sou ninguém. Eu sou mais um pastor sentado no banco e que prega de vez em quando, que dá aula no chamado de Racharate. Para quem cuidava de igreja e presidiu ministérios durante 18 anos. Isso não é nada. Que de manhã gravava na televisão, à tarde fazia rádio, de noite pregava evangelismo, de manhã fazia o funeral, à tarde batizava e à noite fazia o casamento. Isso não é nada. Parece que eu não sou ninguém, mas aí Deus começou a me mostrar algumas coisas. A grande verdade é que nós temos tanta coisa para dar para pessoas que precisam receber, pastores especificamente. E eu comecei a ver, eu tenho me visto bastante pais, eu tenho muitos amigos meus. Foi na última terça-feira, na verdade, terça-feira da semana passada, aconteceu um fato assim inusitado. Falei, Senhor, o Senhor tem que mostrar realmente. Eu tenho que ajudar alguns amigos pastores. Quando eu terminei a palavra, ele falou, pastor, preciso conversar com o senhor, um amigo, ali de Barra Velha. E pá, desliguei, e o telefone meu, tinha alguém na linha. Desliguei, era o Bill. Aí conversamos de novo, um pouco, conversa daqui, a conversa, desliguei, outro. Mas foi seguido 8 telefonemas de pastores, alguns com problemas seríssimos. E aí alguns pastores, pastor, eu estou querendo, o senhor recebeu o pastor? Eu começo a dar risada, porque assim, naquilo que a religião prega, eu tinha que ser um pastor presidente de algum ministério, ele teria que ter então vários pastores, uma diretoria, e aí eu, não, querido, não. Se o ministério que Deus me deu foi para poder aconselhar amigos de ministério e honrar naquilo que Deus tem me dado, então eu vou fazer. Eu não vou ser maior do que eles, mas o que me impede de ser pai? O que me impede? Meu pai estudou até a 4ª série primária, mas ele era meu pai. O fato de eu ter me formado em teologia, de ter feito boa parte do curso de direito, dos meus irmãos terem todos se formado, administradores, arquitetos e tudo, ninguém era maior do que meu pai, porque meu pai continuava sendo meu pai, e foi ele que pagou os estudos, foi ele que gerou em nós o conhecimento de fidelidade. Você está entendendo? Não é aquilo que você pensa que você é, aquilo que Deus te dá, o direito adquirido de uma unção específica para ser liberada. Pastor, você não está só. Você não está só, o Senhor quer te usar demais, meu irmão. O Senhor está te vendo. Eu vi os meninos tocando aqui, e por incrível que pareça, enquanto ele tocava a bateria, eu estava pensando, a bateria é um dos instrumentos que parece que a pessoa é mais esquecida, embora seja o mais barulhento de todos. Mas você pode perceber que uma bateria só não faz louvor. Pode fazer, mas não é o melhor instrumento para isso. Você vai usar sempre o tecladista, o camarada do violão, da guitarra. Só um instrumento, e cantando está resolvido. E Deus falou para mim assim, mas sem a bateria não teria essa harmonia que está acontecendo agora. Você está entendendo como é que é? Nós estamos em lugares que parece que nós muitas vezes não somos tão muito bem aproveitados, embora não é disso que eu estou dizendo, mas para que você entenda que aquela tua função é uma unção tremenda de Deus. Eu já vi há anos atrás, aconteceu com a gente na igreja, um ministro louvor renomado, não vou nem falar para não ficar falando. O baterista dele bateu as pedras do menino, salvos
precisa falar a irmã dela, não. E estava lá na minha igreja. Foi na minha igreja, esse testemunho foi pro Brasil inteiro. E lá, ele pede, cada batida não era mais um que caía. Meu irmão, quando nós começamos a ver o que Deus faz, é na onde você está. É do jeito que você é. Buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto. Sentimento de solidão e esquecimento, sentimento de pequenez e de abandono. É mentira, eu tenho olhado para vós, diz o Senhor. É mentira, eu tenho olhado para vós. Não se ache esquecido, abandonado. Não pense que te deixei de lado. Eu sei quem tu és, por isso comece a acreditar. Queridos, quando nós começamos a entender isso, é o Espírito que está me falando isso. Nós começamos a entrar numa dimensão muito mais forte. Use a sua voz sim para o reino de Deus. Use sim as suas habilidades, os seus instrumentos. Use sim aquilo que você tem no seu operacional, no seu trabalho, nas suas finanças, para aquilo que Deus tem te dado, porque Deus quer fazer de você de fato uma pessoa honrada naquilo que Ele tem te dado, e você é essa pessoa. Glória a Deus. Quando nós começamos a entender isso, então nós entramos em algumas coisas tremendas, sabe? E na verdade, os dons são reais, eles são para hoje, e eles estão para somar dentro da vida do homem. Mas mais do que isso, nós temos que ter um entendimento daquilo que é o sacerdotal, daquilo que é o ministerial e daquilo que é o reino de Deus. E todas elas se entrelaçam, só que os homens ou trabalham só com uma visão sacerdotal, eclesiástica, e se tornam religiosos, ou se trabalham somente no ministerial e esquecem daquilo que é o eclesiástico e acabam polomenizando aquilo que a igreja tem feito e gerando prejuízo para o corpo. Ou então alguns falam só de reino, mas não conseguem viver o reino. Nós estamos falando de uma coisa que está enlaçada. Você é sacerdote porque você serve a um grupo específico. Você é ministerial porque você tem uma direção de Deus para honrar daquilo que Deus te concedeu naquela vertente. E você está servindo a um corpo, por isso que você é do reino. E quando você ganha almas para Jesus e não para a tua placa, você está entendendo que você está salvando pessoas para o céu e não para essa ou para aquela denominação. Entretanto, Deus te dá a honra e incumbência, e de você será cobrado a vida que você ganhou se você não cuidar bem dela ou então encaminhá-la para alguma diretriz. Se você disser para ela, vá aquele ministério ou a esse, você já está dando uma direção. A questão é que se você está querendo trazer para debaixo da sua asa, porque você entende que quando a pessoa está sendo trabalhada por Deus, você é quem deve discipular, então você assuma essa responsabilidade, porque essa vida será cobrada de você em seu crescimento. Agora preste atenção, você pode ganhar muitas vidas, e vou dizer mais, tem muita idade, muito mais será cobrado. Por isso as pessoas vão começar a olhar para você e vão começar a ver em você não somente o pastor, mas vão conhecer os seus defeitos também, porque você é um exemplo maior. E aí bate a frustração. Puxa, você está na minha mesa agora. Olha que eu ajudei esse rapaz, o casamento estava destruído. Acho que só acontece nas igrejas que eu pastorei. Aqui em nenhum lugar acontece. Mas você trouxe ele para perto, tirou os carrapichos, os carrapatos, as burgonas, tudo. Deu aquela. Meu Deus! Ensinou a tua mulher, ensinou até a mulher dele fazer aquela sopa gostosa que ela fazia. E você estava na mesa. E foi o que saiu, que falou, não, na casa do pastor, ele gosta desse tipo de bang-bang. O negócio dele é sangue. Você está entendendo? É ele que vai. Aí você fala,
querido, então sabe que você vai ser cobrado. Por isso você tem que exercer uma visão de que você não cuida de filhos para você, mas você cuida de filhos para o reino de Deus. E quando você tiver essa visão, os filhos serão seus de verdade, porque eles entenderão que eles não estão presos a um cabresto, eles estão presos a uma unção que vem da parte do céu e que eles desejam na sua vida. Eles vão falar: eu quero ser igual ao meu pastor, porque meu pastor é igual a Paulo, quero igual a Jesus, e eu quero ser igual a Jesus. Assim é que funciona. E quando nós começamos a entender, então as manifestações começam a fazer parte. Aí você vai ver coisas acontecendo realmente. Pessoas na sua igreja, ao entrar, elas não vão suportar, não vão esperar nem a hora do louvor. Porque é aquela coisa, né? Primeiro vai ter os avisos, depois o louvor, depois o momento da oferta, depois a pregação. Não, querido, é o contrário. A hora que o camarada vai entrar na tua igreja, o diabo está para falar: paz, Senhor, seja bem-vindo. A gente torta ali já entra assim: não, Jesus, não aguento mais. Olha que ajoelha ali, já Deus pega ele mesmo. Não precisa ninguém pregar. Porque a glória de Deus e a unção vai ser de fato transferida. Os seus andarão na mesma visão, entenderão que aquilo que Deus tem dado é um direito nosso adquirido. Sabe o que me perturba, irmãos? É que eu não prego muitas vezes a teologia da promessa da prosperidade, mas ao mesmo tempo eu me preocupo com os extremos. Esses dias eu coloquei isso no Face, quando nós entramos também para a teologia da libertação, a ideia franciscana, que agora todo mundo tem que ser um coitado, nada, não é isso, não. Deus nos deu, Deus quer te honrar, Deus vai te abençoar, assim, Deus não quer exageros. Mas, queridos, o problema está que nós perdemos os direitos adquiridos. A palavra de Deus tem mais de 8.500 promessas. Será que nenhuma é para mim? Meu Deus do céu! Então nós começamos a olhar para essas coisas e achamos que porque alguém errou, nós não podemos entrar nessa vida. Não, olha ela como ela deve ser olhada, com saúde. Uma coisa que nos dá doente. Retire de fato a essência do melhor daquilo e absorva as promessas que são para a sua vida. Porque o Senhor é Deus e Ele não é homem para mentir. E quando nós começamos a entender essas coisas, então nós começamos a ter então a dimensão daquilo que Deus faz. Olha que você vai para o chão mesmo. Paulo, que era Saulo, está andando no meio do caminho e vê um ladrão e vai para o chão, fica cego, para que depois Deus abra a visão e o entendimento dele. Sabe o que Deus tem me dito? Quem é que quer largar a tenda e o todo de sua habitação no ministério, naquilo que Deus tem me dado? Diga amém, diga uma palavra amém. Só que presta atenção numa coisa: para você largar a tenda e o todo, você tem que tirar a estaca. E queridos, vocês têm que fazer alguns esforços. Você já viu esses camaradas montar circo realmente? Sabe quando eles tiram estaca? Batendo de baixo para cima, com marretão, não é fácil. Aí retirou a estaca. Se o camarada não tiver um suporte de pessoa auxiliando, o que acontece com o circo? Ele todo desce. Só que tem muita gente que tira a estaca pelo lado de dentro. E quando cai o todo, perde a visão. Cobre todo ele. Estou dizendo para você que o Senhor está te botando para fora. Sai primeiro para fora daquilo que você está vivendo. Entra no projeto, arranca a estaca e sai puxando a corda até onde der, porque vai vir a diferença do todo para ser coberto naquela parte que Deus tem para a sua vida. Amados, isso é muito forte. É muito forte. Tem muita gente achando assim: eu saí daquilo. Eu estava com o pastor, eu era lá, o pastor era o vice-presidente do STEP. Quando eu saí, caluniaram a minha vida, me falavam mal de mim, me prejudicaram, fizeram isso. Eu falei: não esquece, sai fora, puxa a corda e alarga o povo, porque não é aquele ou esse irmão que vai mudar a sua vida no exterior. Não, Deus continua sendo Deus para a sua vida, não. Deus vai continuar te honrando. Você é servo, teu coração está em Deus. Seja convicto naquilo que Deus tem para a sua vida. E é disso que nós estamos falando. Não somente isso, sabe quando a gente começa a olhar a questão de João, a ilha de Pátimo, sendo arrebatado, quando você olha a questão de Ezequiel indo ao chão, quando você vê a inauguração do templo, os sacerdotes não conseguindo entrar, todo mundo caindo na unção, indo para o chão, na verdade. Esses homens não conseguiam suportar a manifestação de Deus, mas todos esses que caíram se levantaram diferente, com uma visão de Deus. Eles foram para um propósito. Então muitas vezes, meu querido, parece que você está realmente só com o rosto no pó e a coisa está acontecendo, mas a condição do homem para poder permanecer em pé é ficar prostrado. Esta é a visão do reino. Se nós entendemos isso, nós vamos entrar no projeto de fato de uma unção de alegria, aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade, segundo a Coríntios 37, foi falado aqui. E aí o Espírito de liberdade vai levar você para uma dimensão que você jamais imaginou. Meu querido, você vai ver anjo sim, você vai ter experiências do Senhor falando ao seu ouvido audivelmente sim. Você não vai ficar louco, não. É o Senhor te mostrando. Nós temos um amigo, até o pastor Fred vai trazê-lo aí, está acertando. Um amigo meu de 25 anos, pastor Bertelli. O pastor Bertelli é um louco.
Ele está pregando, está falando comigo aqui, deve ser, E assim que ele prega, e é verdade. Ele não está brincando, irmãos. Eu conheço aquele homem. E o que ele fala é muito sério. O anjo aqui, agora é o anjo. Tem nome os anjos, Decantudo e Lacundoce. Aí eu sempre fui comigo com o camarada. O Decantudo ficou bravo, só o Lacundoce que fala, E ele fica assim. E rapaz, o camarada vai trazendo os manos. Você fala, meu Deus, vai mexendo em você. Meu irmão, eu estou dizendo para você que essas loucuras espirituais têm que fazer parte da sua vida. Não digo que você tem que fazer o que ele faz, eu te digo dentro da sua casa, no seu lar, no seu dia a dia, porque o teu convívio espiritual vai mudar naquilo que é a unção dos seus sonhos. Então digam, lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Eu vou ter uma igreja que eu vou comprar metade do quarteirão. Uma metade vai ser feita para atender pessoas carentes, a outra metade vai. É um sonhador, ele tem puxadinho na garagem, está com 12 pessoas debaixo da garagem, quando chove, vale tudo assim. Vai 3 irmãos, só a irmã Mariazinha que vem com aquele sapatinho dela furado, andando de lado. O camarada, ele vive pedindo ajuda de cesta básica. Como é que ele está falando que vai ter? Não. Lá vem um sonhador. Amados, os sonhos do homem são do homem, mas os sonhos de Deus. O Senhor vai cumprir, e o Senhor está fazendo isso. Sabe, eu não vou me estender muito nessa palavra, não. Eu não quero assim ir muito longe com essa palavra, não. Mas eu quero trazer para você um entendimento de que o Senhor está querendo trazer sobre a sua vida uma testificação, sabe, daquilo que está em Jó capítulo 2, em Atos capítulo 2, o derramar do Espírito. Nesses dias, há um derramar intenso de uma igreja dentro da igreja. E a hora que você começar a entender isso, o que é uma igreja dentro da igreja? Quando a palavra nos diz que ele está procurando de verdadeiros adoradores, é desses adoradores que nós estamos falando. Existe hoje dentro da igreja os verdadeiros adoradores. Eu não vou entrar naquele propósito também, existem os falsos, por isso que está falando. Não é disso que eu quero falar. Eu estou dizendo para você que o Senhor está levantando uma igreja genuína dentro da igreja brasileira. Uma igreja que ainda não se sujou, homens e mulheres que estão no Senhor, não estão corrompidos por aquilo que de fato a sociedade tem ensinado, mostrado. Sabe quantos homens de Deus que eu admirei e eu vi que perderam o foco? Começaram bem, mas estão terminando mal. Sabe, disseram que o problema, a questão não é começar bem e terminar mal. O negócio é terminar bem. Eu falo para você, o correto é começar bem e terminar bem. Não tem que começar mal, não, interpretador. O correto é começar bem e terminar bem. Só tem uma regra. Mas se você começou mal, pela misericórdia de Deus, você vai terminar bem. Se você entender. E muitos homens de Deus, eu escutei agora o testemunho de um deles, camarada que é muito usado em milagres, não vou ficar mencionando, está sendo gravado, eu sei que isso vai para o YouTube. Então assim, amados, ele dando testemunho. Eu tenho uma palavra para ele, querido, a mesma coisa que te leva para o alto, é a mesma coisa que poderá te derrubar. Porque Deus está te usando tanto, mas você é tão altivo para o soberbo. E ele ficou me escutando assustado. Eu falei para ele que eu ia levar no hotel, ele não quis ir com ninguém. E naqueles dias eu tinha apertado meu carro e estava de Fusca. Eu todo arrumadão, quando ele viu, ele foi em direção a um carro de última geração, do lado nem ia pegar a pele, ele falou, não, meu carro era o Fusca. Ele olhou assim, assustou, achou que estava com mega pastor. E no Fusca cheirando a gasolina. E escutar ainda essa palavra. Aí o camarada do menino dá o testemunho aqui na igreja onde eu estou agora. E um dia me disseram, e aí Deus? E eu falei, é verdade. E ele ficou olhando, pensa essa voz. Termina tudo, fala, fui eu que fiz assim mesmo. Pastor, o senhor está aqui para me humilhar mais ainda. Eu falei, não, estou aqui para louvar o Senhor porque você percebeu que você estava fazendo as coisas erradas. Você não tinha que comprar nada de ninguém, valores absurdos, usurpando a noiva, enganando, escolhendo a tua agenda, quem você queria, qual igreja que me dá mais. Graças a Deus. E a palavra dele foi essa: o Senhor está trazendo para perto aqueles homens que realmente tinham o coração dele, que ele sabe que ainda tem possibilidade. Existem grandes pregadores hoje que estão na mídia aí, que trocaram agora é só valores milionários. Amados, isso dói. Pessoas que são boas, Deus vai trazer elas de volta para aquilo que Deus tem. Eu creio nisso. Mas nesse momento nós estamos escandalizando o Evangelho. Pessoas que nós
conceituamos como pessoas de um ensinamento poderoso do Senhor, de revelações profundas, mas a gente vê que mudou daquele evangelismo que ele fazia, daquela palavra de cura que ele fazia. Agora ele só fala de dinheiro, ou ele só fala de pagar contas de televisão, ou ele só fala de coisas grandes. Mas tem muitas pessoas assim hoje, muitas pessoas. Eu participei de um evento muito grande em São Paulo, e eu vi um camarada levantando oferta, e ele falou: eu mesmo vou dar tanto, e falou o valor, mandou a mulher dele deixar o cheque. Depois eu dizia: você quer tirar o cheque depois da... Eu estava lá vontade, eu vi isso. E a hora que teve uma pregação, eu falei assim: vê onde tem os sacos o dinheiro, que tinha mais de 40 pessoas, e vai lá, porque essa oferta é minha. Amados, por isso que eu digo, você é um especial. Aleluia. Não pense que você, esse Deus está vendo você na tua simplicidade. Você ainda não entrou nesse negócio dos homens, você não entrou ainda. Não, você não perdeu a visão, você não, agora que o Senhor está te enquadrando. O Senhor está te enquadrando para te levar a um tempo muito maior, ao tempo em que Ele não simplesmente vai fazer você entender o que é o ardor dele, mas a sarça na sua vida vai arder e não vai se consumir, porque vai ser a manifestação da presença de Deus. Amados, as pessoas vão querer ficar do teu lado por prazer, não porque você tem alguma coisa para dar. Elas vão querer entender qual é a receita, e elas vão entender que é estar na presença de Deus, que é buscar com humildade, com singeleza. Elas vão entender que de fato é você, é com você esse milagre, é com você esse mistério. E muitos vão querer e vão se tornar igual a você, porque você se tornou igual a Jesus. Sabe, queridos, eu encerro tudo para você o que eu fiz ontem, mas sempre que Deus mandou usar varinhas, porque eu choro muito nas ministrações, eu subo bastante, mas uma coisa acontece que eu acho que fica muito feio, que eu começo a voz muito falha, e aí eu parei de fazer isso, eu acho muito feio, eu colocar aqui um lenço na boca. Mas sabe, ontem eu entendi algumas coisas. Deus falou assim: as pessoas olham até o teu lenço e elas ficam desejosas de usar um lenço assim na pregação também. Porque olha, cara, isso é bom demais, isso é bom demais. Se elas estão olhando como um bom exemplo, elas usam toalhas inteiras. Você está entendendo? É disso que eu estou falando, de coisas pequenas que você faz para agradar o Senhor, não porque homens queiram. Mas aí as pessoas querem fazer porque elas veem que aquilo é tão gostoso, elas percebem que aquilo está agradando o Senhor. Ontem terminou tudo, eu coloquei a toalha na cabeça de um camarada. Deus tomou a vida daquele camarada. Mas eu vou transformar isso agora em doutrina, você colocando a toalha na cabeça do mundo. Não. Havia uma direção ali para fora, havia uma unção, cobriu, deu a visão dele, assim diz o Senhor: assim como você não enxerga nada, você vai ficar tomado pela minha nuvem de glória. Por isso que Deus diz para ele: na hora eu vou tomar mesmo, tomar para o tempo novo. Mas se você quiser entender aquilo que Paulo vivia no seu lenço, que até o lenço operava milagres, amados, é hora de você começar a acreditar no seu chamado, no ministério que Deus deu para a sua vida. Não dependa de placas denominacionais, não dependa de homens, não dependa do sistema ou da roupa que você veste, dependa da graça e da glória de Deus. Sirva o ministério que você está, honre as pessoas que te dão cobertura, mas ele canta o você queria falar. Não desista, não desistiu. Não desista, não. Creia assim, te mostrarei os céus e a terra, anjos, serafins e querubins.
festas que a gente está fazendo,